Boa noite a todos. Damos início à reunião da Comissão de Orçamento e Finanças Públicas, o COF, agradecendo desde já a presença dos meus colegas vereadores que fazem parte da mesa, Eduardo Maro e Ivete Calegaro, os demais colegas que estão presentes aqui, muito obrigado. Dando início à pauta da reunião de 11/2/2025, apresentação e discussão de liberação do voto de relatório dos seguintes projetos de lei. Projeto de Lei Ordinária número 04 de 2025, cria cargos no quadro temporário de pessoal do Poder Executivo Municipal de Horizontina, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar, por excepcional interesse público, agente educacional e dá outras providências. Relatora, professora Ivete Calegaro da Silva. Projeto de Lei Ordinário número 5 de 2025, altera a redação do artigo 1º da Lei Municipal número 4.096, de 29 de junho de 2022 e fixa o valor do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e dos demais agentes de combate de endemias do município de Horizontina, de acordo com a emenda constitucional número 120, de 05 de maio de 2022. Relator e vereador Eduardo Maro. Projeto de Lei Ordinária número 06 de 2025, autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder abono salarial aos servidores municipais e dá outras providências. Relator, vereador Cleiton Nício. Projeto de Lei Ordinária número 08 de 2025, reajusta o valor do auxílio alimentação instituído pela Lei Municipal número 3.248, de 23 de maio de 2011. Relator, vereador Cleiton Nício. Projeto de Lei Ordinária número 09 de 2025, concede revisão geral anual aos servidores públicos municipais e fixa novo valor de referência. Vereador, relator Cleiton Nício. Projeto de Lei Ordinária número 10 de 2025, cria no quadro temporário pessoal do Poder Executivo do município de Horizontina a categoria funcional de enfermeiro ou enfermeira, 20 horas, autoriza a contratação temporária excepcional de interesse público e dá outras providências. Relator, vereador Eduardo Maro. Projeto de Lei Ordinária número 11 de 2025, cria novos cargos de provimento efetivo, altera o artigo 3º da Lei Municipal número 1010, de 18 de dezembro de 1190. E a relatora, vereadora Ivete Calegaro da Silva. Projeto de Lei Ordinária número 20/2025, cria novos cargos e altera a Lei número 1010, de 18 de dezembro de 1990 e dá outras providências. Relatora, vereadora Ivete Calegaro da Silva. Projeto de Lei número 13 de 2025, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar por excepcional interesse público professores de educação infantil, professores de anos iniciais para suprir licença saúde, licença gestante e dá outras providências. Relatora, vereadora Ivete Calegaro da Silva. Feita a leitura da pauta da reunião, seguimos em frente. Seguimos com a leitura do relatório do primeiro projeto de lei número 04 de 2025. Relatora Ivete Calegaro da Silva. Parecer da Comissão 03 de 2025, número do processo 40 de 2025, data do protocolo 29 de janeiro de 25, tipo de matéria projeto de lei, número da matéria 04 de 2025, relatora Ivete Fátima Calegaro da Silva, autor Poder Executivo. Cria cargos no quadro temporário de pessoal do Poder Executivo do município de Horizontina, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar, por excepcional interesse público, agente educacional e dá outras providências. Posicionamento favorável à tramitação da matéria. Relatório. Consoante determina o regimento interno, for encaminhado para a devida análise dessa Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas, o projeto de lei número 4 de 2025, cuja ementa apresenta a seguinte redação. Cria cargos no quadro temporário de pessoal do Poder Executivo do município de Horizontina. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar, por excepcional interesse público, agente educacional e dá outras providências. Acompanha o projeto de lei, a sua justificativa, parecer jurídico emitido pela assessoria jurídica da Câmara, ato de designação da relatoria, impacto financeiro e ata do Coparp. É o breve relatório. Passo a análise nos termos regimentais, com base nas atribuições previstas pelo artigo 56 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Horizontina. Procedo na análise, posicionamento e voto nos seguintes termos. Posicionamento. Senhor presidente,
O projeto de lei em questão trata da criação de 35 cargos de agente educacional com carga horária de 30 horas semanais para atender necessidade da rede municipal de ensino de nosso município. No âmbito de competência dessa comissão, após escorreita análise dos documentos que integram o projeto de lei em apreço, percebe-se, dentre outros, que as despesas decorrentes dessas contratações não haverão de transcender os limites prudenciais recomendados no artigo 20, inciso 3º, a linha B, da Lei Complementar 101 de 2000. No mesmo sentido, insta destacar que o impacto orçamentário acostado ao projeto de lei atende às exigências dispostas no artigo 16, inciso 2º, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Na mesma trilha, a ata número 1/2025 do COPAR, Conselho Municipal de Administração e Remuneração Pessoal, datada de 6 de fevereiro de 2025, que se mostra favorável à aprovação do projeto de lei e vértice. Uma vez verificado o cumprimento das exigências que cabia a esta comissão analisar, passemos ao voto do relator. Ante o cumprimento das exigências de ordem legal determinadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2000, bem como ao disposto na Lei Municipal número 1366 de 1999, esta relatoria disponibiliza o presente voto favorável à tramitação da matéria pelo rito ordinário, para posterior deliberação de mérito em plenário nos termos regimentais. Horizontina, 11 de fevereiro de 2025. Vereadora Ivete Fátima Calegaro da Silva. Colocamos o projeto em votação. Vereador Eduardo. Favorável. O meu voto também é favorável. Projeto aprovado. Segue para a sessão extraordinária. Então, projeto de lei ordinária número 05 de 2025 para leitura do relatório. Vereador Eduardo Maro. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas, número 4, 2025. No processo 42/2025. Data do protocolo 29/1/2025. Tipo da matéria, projeto de lei ordinário. Número da matéria 005/2025. Relator Eduardo Rafael Wittmann Maro. Autor Poder Executivo. Ementa. Altera a redação do artigo 1º da Lei Municipal número 4096 de 29 de junho de 2022. E fixa o valor do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias do município de Horizontina, de acordo com a emenda constitucional número 120, de 5 de maio de 2022. Posicionamento favorável à tramitação da matéria. Relatório. Vem análise dessa Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas o projeto de lei número 05/2025 de iniciativa do Poder Executivo, que altera a redação do artigo 1º da Lei Municipal número 4096, de 29 de junho de 2022, e fixa o valor do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias do município de Horizontina, de acordo com a emenda constitucional número 120, de 5 de maio de 2022. Acompanha o projeto de lei a sua justificativa, parecer jurídico número 05/2025, emitido pela assessoria jurídica desta Casa Legislativa. Ata 01/2025 do COPAR e ato de designação de relatorias. É o breve relatório, passo a análise do termo regimentais com base nas atribuições previstas pelo artigo 56 do regime interno da Câmara de Vereadores de Horizontina. Cumpre e essa comissão emitir parecer sobre os projetos que versem sobre a matéria da área de orçamento e finanças. Posicionamento. O projeto aborda assuntos que são de responsabilidade do município, considerando o interesse local, e tem suporte no artigo 30, incisos 1º e 2º da Constituição Federal de 88, além do artigo 41, inciso 1º da Lei Orgânica do município de Horizontina. Também se fundamenta na emenda constitucional número 120, de 5 de maio de 2022, que inclui os artigos, os parágrafos 7º, 8º, 9º, 10º e 11º
do artigo 198 da Constituição Federal, com o objetivo de atualizar os valores conforme os repasses feitos pela União. A proposta de lei em questão busca revisar o salário base dos agentes comunitários de saúde e das agentes de combate a endemias, elevando o valor de R$ 2.824 para R$ 3.036. Isso está em conformidade com o artigo 1º do decreto número 12.342, datado de 30 de dezembro de 2024, que estabelece que a partir do dia 1º de janeiro de 2025, o salário mínimo passará a ser de R$ 1.518. Além disso, conforme o artigo 198 da Constituição Federal, foi incluído o parágrafo 9, que determina que o salário dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias não poderão ser inferiores a 2 salários mínimos, que devem ser financiados pela União para os municípios, estados e Distrito Federal. Considerando a necessidade do município se ajustar às novas leis que afetam uma determinada categoria de profissionais, ressaltando sua relevância na prevenção e luta contra enfermidades, bem como na promoção de saúde básica da população. A referência às funções em todos os níveis de administração municipal e a legalidade, juntamente com os princípios de isonomia. Destaca a importância de garantir um tratamento equitativo e justo para esses trabalhadores. Voto do relator. Diante dos fundamentos aqui expostos, essa relatoria disponibiliza o presente voto favorável à tramitação da matéria pelo rito ordinário, para posterior deliberação de mérito em plenário nos termos regimentais. Horizontina, 11 de fevereiro de 2025, vereador Eduardo Rafael Itonmaro, relator da... Colocamos o projeto em votação. Vereador Ivete? Voto favorável. Meu voto também é favorável. Leitura do projeto de lei ordinária, número 06/2025, relator vereador Cleiton Nício. Data do protocolo 29/1/2025, o número do processo 06/2025, tipo de matéria, projeto de lei ordinária. Número da matéria 06/2025, relator vereador Cleiton Nício, autor por Poder Legislativo. Emenda: autoriza o Poder Executivo a conceder abono salarial aos servidores municipais e dá outras providências. Relatório. Vem a análise desta Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas o projeto de lei legislativa número 006/2025, que autoriza o Poder Executivo a conceder abono salarial aos servidores municipais e dá outras providências. Acompanhe o projeto de lei e sua justificativa, parecer jurídico emitido pela Assessoria Jurídica da Câmara, ata do COFARP de 01/2025, impacto financeiro, orçamento e ato e designação de relatórios. É o breve relatório. Passa a análise nos termos regimentais com base nas atribuições previstas pelo artigo 56 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Horizontina. Analiso e emito posicionamento de voto nos seguintes termos. Posicionamento e voto do relator. O projeto versa sobre a matéria de competência do município, em face de interesse local, encontrando impacto no artigo 30, amparo no artigo 30, inciso 1 e 2 da Constituição Federal e artigo 41 no inciso 1º da Lei Orgânica do Município de Horizontina. O projeto tem por objetivo autorizar e conceder abono salarial no valor de R$ 200 aos servidores públicos, ocupantes de cargos provimento efetivo, agentes públicos contratados em regime de contratação temporária, empregados públicos municipais ativos de todas as áreas e estagiários no valor de R$ 100, a ser pago em parcela única no mês de fevereiro de 2025. A concessão do abono salarial não se limita a uma simples bonificação, mas simboliza um gesto de gratidão e reconhecimento pela dedicação e empenho desses profissionais, que são a base da administração municipal. É importante destacar também que a medida está alinhada com os princípios da legalidade, transparência e responsabilidade fiscal, sendo viabilizada a forma compatível com as receitas e despesas do município.
Diante dos fundamentos aqui expostos, essa relatoria disponibiliza o presente voto favorável à tramitação da matéria pelo rito ordinário, para a posterior deliberação de matéria em plenário nos termos regimentais. Relatório, vereador Cleiton Nício. Colocamos o relatório em votação. Voto favorável. Favorável. Projeto aprovado. Seguimos para o projeto de lei de número 8 de 2025. Relator, vereador Cleiton Nício. Número do processo 08-2025, data do protocolo 29/1/2025. Tipo de matéria, projeto de lei ordinário. Número da matéria 08-2025, relator Cleiton Nício, autor Poder Executivo. Emenda de reajuste do valor auxílio alimentação, instituído pela Lei Municipal número 3.248, de 23 de maio de 2011. Relatório. Vem análise dessa Comissão de Orçamento e Finanças e Contas Públicas o projeto de lei número 08/2025, que reajusta o valor do auxílio alimentação instituído pela Lei Municipal número 3.248, de 23 de maio de 2011. Acompanha o projeto de lei a sua justificativa, parecer da assessoria jurídica da Câmara de Vereadores, ata favorável do COPAR, de 01/2025, impacto financeiro, orçamento e designação de relatórios. E ao breve relatório, passo nos termos regimentais com base na atribuição previstas pelo artigo 56 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Horizontina. E analiso e emito posicionamento de voto dos seguintes termos. Posicionamento de voto do relator. O projeto de lei visa a concessão de reajuste e aumento real do valor auxílio alimentação, passando de R$ 850 para R$ 952. Ainda justificou-se que o devido auxílio não constitui uma nova vantagem, mas sim uma atualização de valores baseados na elevação de preços de alimentos nos últimos 12 meses. Diante dos fundamentos aqui expostos, essa relatoria disponibiliza presente voto favorável à tramitação da matéria, para posterior deliberação de mérito em plenário nos termos. Relator, vereador Cleiton Nício. Colocamos o relatório em votação. Voto favorável. Voto favorável. Projeto aprovado. Próximo projeto, projeto de lei ordinária número 09 de 2025. Relator, vereador Cleiton Nício. Número do processo 09/2025, data do protocolo 29/1/2025, tipo de matéria, projeto de lei ordinária, número da matéria 09/2025, relator Cleiton Nício, autor Poder Executivo. Ementa. Concede revisão geral anual dos servidores públicos municipais e fixa um novo valor de referência. Relatório. Vem análise desta Comissão de Orçamento e Finanças e Contas Públicas o projeto de lei número 09/2025, de iniciativa do Poder Executivo, que concede revisão geral anual dos servidores públicos municipais e fixa novo valor de referência. Acompanha o projeto de lei e a sua justificativa, parecer da assessoria jurídica da Câmara de Vereadores, ata do COFARP, de 01/2025, impacto financeiro, orçamento e designação de relatório. É o breve relatório. Passa aí a análise dos termos regimentais que, conforme determina o artigo 56 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Horizontina, cumpre a esta comissão emitir parecer sobre projetos que versem sobre a matéria da área de orçamento e finanças. Posicionamento e voto do relator. O projeto visa a concessão de reajuste e aumento real aos servidores públicos municipais, executivo e legislativo, bem como fixa um novo valor de referência para a apuração da remuneração dos servidores de R$ 454,25. A revisão geral anual aos servidores públicos é constituída pelo percentual de 4,77%, correspondente à variação do INPC dos últimos 12 meses, mais aumento real de 2%, totalizando o reajuste de 6,77%, a contar de 1º de março de 2025. Diante dos fundamentos aqui expostos, essa relatoria disponibiliza presente voto favorável à tramitação da matéria para posicionar a deliberação de mérito em plenário nos termos regimentais. Horizontina, 11 de fevereiro de 2025. Relator, vereador Cleiton Nício. Colocamos o projeto em votação. Vereador Ivete.
Voto favorável. Vereador Mário. Voto favorável. Projeto aprovado. Próximo projeto, projeto de lei ordinária número 10 de 2025, relator vereador Eduardo Maro. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas, número 9 de 2025. Número do processo 047 de 2025. Data do protocolo 29 de janeiro de 2025. Tipo da matéria, projeto de lei. Número da matéria 10 de 2025. Relator Eduardo Rafael Hittmann Marum. Autor Poder Executivo. Ementa. Cria no quadro temporário de pessoas do Poder Executivo do município de Horizontina a categoria funcional de enfermeiro, enfermeira de 20 horas e autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público e dá outras providências. Posicionamento favorável à tramitação da matéria. Relatório. Vem análise dessa Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas o projeto de lei número 10 de 2025, de iniciativa do Poder Executivo, que cria a cargo de enfermeiro 20 horas e autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público e dá outras providências. Acompanha o projeto de lei, a sua justificativa, parecer jurídico número 10 de 2025, emitido pela assessoria jurídica desta Casa Legislativa. Impacto orçamentário, ata 01/2025 do Coparp e ato de designação de relatorias. É o breve relatório, passo a análise dos termos regimentais com base nas atribuições previstas no artigo 56 do regime interno da Câmara de Vereadores de Horizontina. Analiso e emito posicionamento a voto nos seguintes termos. Posicionamento do voto do relator. De acordo com as demandas, notamos a necessidade de um enfermeiro para trabalhar 20 horas por semana, atendendo no turno estendido entre as 18 e 22 horas, horário em que um grande número de munícipes procura assistência fora do horário comercial. Esse terceiro turno, introduzido em 2023, se estabeleceu como um serviço vital para a população e precisa ter sua continuidade garantida. No momento, o terceiro turno de atendimento à população é realizado no ISF Rural, das 18 às 22 horas, de segunda a sexta-feira, embora os profissionais do quadro estejam realizando os atendimentos. É necessária uma contratação profissional para prevenir a sobrecarga e o desgaste dos profissionais que já trabalham 8 horas diárias, além do turno prolongado. Portanto, declara-se que existirão fundos orçamentários suficientes para a execução das despesas resultantes da criação de um posto de trabalho temporário para enfermeiro 20 horas. Voto do relator. Diante dos fundamentos aqui expostos, essa relatoria disponibiliza o presente voto favorável à tramitação da matéria, para a posterior deliberação do mérito em plenário nos termos regimentais. 11 de fevereiro de 2025, vereador Eduardo Rafael Hittmann Marum, relator. Colocamos o projeto em votação, vereador Ivete. Voto favorável. Meu voto também é favorável. Projeto aprovado. Seguimos a pauta. Próximo projeto de lei ordinário número 11 de 2025. Relatora vereadora Ivete Calegaro da Silva. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas, número 10 de 2025. Número do processo 48 de 25. Data do protocolo 29 de janeiro de 25. Tipo de matéria, projeto de lei. Número da matéria 011/2025. Relatora Ivete Fátima Calegaro da Silva. Autor Poder Executivo. Ementa. Cria novos cargos de provimento efetivo e altera o artigo 3º da Lei Municipal número 1010 de 18 de dezembro de 1990. Posicionamento favorável à tramitação da matéria. Relatório. Consoante determina o regimento interno, for encaminhado para a devida análise desta Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas o projeto de lei número 11/2025, cuja ementa apresenta a seguinte redação. Cria novos cargos de provimento efetivo e altera o artigo 3º da Lei Municipal número 1010 de 18 de dezembro de 1990.
Acompanha o projeto de lei, a sua justificativa, parecer jurídico emitido pela assessoria jurídica da Câmara, ato de designação de relatoria, impacto financeiro e ata do COPAR, Conselho Municipal de Administração e Remuneração de Pessoal. É o breve relatório. Passo a análise nos termos regimentais com base nas atribuições previstas pelo artigo 56 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Horizontina. Procedo na análise, posicionamento e voto nos seguintes termos. Posicionamento. Senhor Presidente, o projeto de lei em questão trata da criação de 7 cargos de professor com carga horária de 20 horas semanais para atender necessidade da rede municipal de ensino de nosso município. No âmbito de competência dessa comissão, após escorreita análise dos documentos que integram o projeto de lei em apreço, percebe-se, dentre outros, que as despesas decorrentes destas contratações não haverão de transcender os limites prudenciais recomendado no artigo 20, inciso 3º, a linha B da Lei Complementar 101 de 2000. No mesmo sentido, insta destacar que o impacto orçamentário acostado ao projeto de lei atende às exigências dispostas no artigo 16, inciso 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Na mesma trilha, a ata número 1/2025 do COPAR, Conselho Municipal de Administração e Remuneração de Pessoal, datada de 6 de fevereiro de 2025, que se mostra favorável à aprovação do projeto de lei e vértice. Uma vez verificado o cumprimento das exigências que cabia a esta comissão analisar, passemos ao voto do relator. Ante o cumprimento das exigências de ordem legal determinadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2000, bem como ao disposto na Lei Municipal número 1366 de 1999, esta relatoria disponibiliza o presente voto favorável à tramitação da matéria pelo rito ordinário, para posterior deliberação de mérito em plenário nos termos regimentais. Horizontina, 11 de fevereiro de 2025, vereadora Ivete Fátima Calegaro da Silva. Colocamos o relatório em votação. Vereador Eduardo. Voto favorável. Meu voto também é favorável. Então, o projeto aprovado. Seguimos em frente. Projeto de lei ordinária número 12 de 2025, relatora vereadora Ivete Calegaro da Silva. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas, número 11 de 2025. Número do processo 49/2025, data do protocolo 29 de janeiro de 2025, tipo de matéria projeto de lei, número da matéria 012/2025, relatora Ivete Fátima Calegaro da Silva, autor Poder Executivo, ementa, cria novos cargos de provimento efetivo e altera o artigo 3º da Lei Municipal número 1010, de 18 de dezembro de 1990. Posicionamento favorável à tramitação da matéria. Relatório. Consoante determina o regimento interno, for encaminhado para a devida análise desta Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas, o projeto de lei número 12 de 2025, cuja ementa apresenta a seguinte redação: cria novos cargos de provimento efetivo e altera o artigo 3º da Lei Municipal número 1010, de 18 de dezembro de 1990. Acompanha o projeto de lei, a sua justificativa, parecer jurídico emitido pela assessoria jurídica da Câmara, ato de designação de relatoria, impacto financeiro e ata do COPARP. É o breve relatório. Passo a análise nos termos regimentais, com base nas atribuições previstas pelo artigo 56 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Horizontina. Procedo na análise, posicionamento e voto nos seguintes termos. Senhor Presidente, o projeto de lei em questão trata da criação de 25 cargos de agente educacional com carga horária de 30 horas semanais, para atender necessidade da rede municipal de ensino de nosso município. No âmbito de competência dessa comissão, após escorreita análise dos documentos que integram o projeto de lei em apreço, percebe-se, dentre outros, que as despesas decorrentes dessas contratações não haverão de transcender os limites prudenciais, recomendado no artigo 20, inciso 3º, a linha B da Lei Complementar 101 de 2000. No mesmo sentido, insta destacar que o impacto orçamentário acostado ao projeto de lei atende às exigências dispostas no artigo 16, inciso 2º, da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Na mesma trilha, a ata número 1/2025 do COPAR, Conselho Municipal de Administração e Remuneração de Pessoal, datada de 6 de fevereiro de 2025, que se mostra favorável à aprovação do projeto de lei e vértice. Uma vez verificado o cumprimento das exigências que cabia a esta comissão analisar, passemos ao voto do relator. Ante o cumprimento das exigências de ordem legal determinadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2000, bem como ao disposto na Lei Municipal número 1366 de 1999, esta relatoria disponibiliza o presente voto favorável à tramitação da matéria pelo rito ordinário, para posterior deliberação de mérito em plenário nos termos regimentais. Horizontina, 11 de fevereiro de 2025, vereadora Ivete Fátima Calegaro da Silva. Bom, seguimos com a votação do projeto. Vereador Mário. Voto favorável. Meu voto também é favorável. Projeto aprovado. Seguimos com a pauta. Projeto de lei ordinária número 13 de 2025. Relatora, a vereadora Ivete Calegaro da Silva. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas. Número 12 de 2025. Número do processo 050 de 25, data do protocolo 29 de janeiro de 25, tipo de matéria projeto de lei, número da matéria 03 de 2025, relatora Ivete Fátima Calegaro da Silva. Autor, Poder Executivo. Ementa. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar, por excepcional interesse público, professor de educação infantil, professor de anos iniciais, para suprir licença saúde e licença gestante e dar outras providências. Posicionamento. Favorável à tramitação da matéria. Relatório. Consoante determina o regimento interno, for encaminhada para a devida análise desta Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas o projeto de lei número 13 de 2025, cuja ementa apresenta a seguinte redação. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar, por excepcional interesse público, professor de educação infantil, professor de anos iniciais, para suprir licença saúde e licença gestante e dar outras providências. Acompanha o projeto de lei, a sua justificativa, parecer jurídico emitido pela assessoria jurídica da Câmara, ato de designação de relatoria, impacto financeiro e ata do COPARP. É o breve relatório. Passo a análise nos termos regimentais, com base nas atribuições previstas pelo artigo 56 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Horizontina. Procedo na análise, posicionamento e voto nos seguintes termos. Senhor Presidente, o projeto de lei em questão trata da criação de 14 cargos de professores com carga horária de 20 horas semanais, para atender necessidade da rede municipal de ensino de nosso município. No âmbito de competência dessa comissão, após escorreita análise dos documentos que integram o projeto de lei em apreço, percebe-se, dentre outros, que as despesas decorrentes dessas contratações não haverão de transcender os limites prudenciais recomendados no artigo 20, inciso 3º, a linha B, da Lei Complementar 101 de 2000. No mesmo sentido, insta destacar que o impacto orçamentário acostado ao projeto de lei atende às exigências dispostas no artigo 16, inciso 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Na mesma trilha, a ata número 1 de 2025 do COPAR, Conselho Municipal de Administração e Remuneração Pessoal, datada de 6 de fevereiro de 2025, que se mostra favorável à aprovação do projeto de lei e vértice. Uma vez verificado o cumprimento das exigências que cabia a esta comissão analisar, passemos ao voto do relator. Ante o cumprimento das exigências de ordem legal determinadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101 de 2000, bem como ao disposto na Lei Municipal número 1366 de 1999, esta relatoria disponibiliza o presente voto favorável à tramitação da matéria pelo rito ordinário, para posterior deliberação de mérito em plenário nos termos regimentais. Horizontina, 11 de fevereiro de 2025, vereadora Ivete Fátima Calegaro da Silva, relatora. Colocamos o voto em votação, o relatório. Voto favorável. Um voto favorável, meu também. Obrigado, vereadora Ivete. Sendo esse o último projeto, seguimos com a pauta da reunião. Alguma coisa a acrescentar sobre os relatórios? Nada a declarar, tranquilo. Sobre o complementar do 1, né?
Então, ele saiu de pauta. Só isso. Tá ok. Esse aí será o próximo assunto da pauta da reunião. Eu farei a leitura do memorando referente ao projeto de lei complementar 01/2025. Horizontina, 11 de fevereiro de 2025. Para Sr. Lucas Edistol, presidente da Câmara de Vereadores. Assunto: projeto de lei complementar número 01/2025. O vereador Cleiton Elias Nício, que ao final subscreve na qualidade de presidente da Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas Públicas, vem por meio deste informar que o projeto de lei complementar número 1 de 2025 tem como objetivo alterar dispositivos da lei complementar número 1 de 2021, que institui o Código Tributário Municipal de Horizontina. Em virtude da natureza tributária das alterações propostas que implicam uma significativa consequência imprescindível à realização de uma audiência pública, conforme dispostos na legislação pertinente, além da apresentação de um estudo sobre impacto de orçamentário. Considerando a renúncia de receita prevista nas modificações sugeridas. Nesse sentido, solicita-se a Vossa Senhoria a que seja determinada com urgência a convocação de uma audiência pública, conforme rito regimental estabelecido. B. Que seja solicitado ao senhor prefeito municipal que apresente a esta Casa Legislativa o estudo de impacto orçamentário relacionado à renúncia de receita proposta e às alterações determinadas em artigos. Diante do exposto, uma vez entendidas as demandas acima mencionadas, que o projeto retorne à COFAP para os devidos encaminhamentos. Atenciosamente, Cleiton Elias Nício, vereador eleito pela cidadania, presidente do COFAP. Seguido, também referente ao projeto 07/2025, estamos aguardando informações complementares que foram solicitadas pela Comissão de Orçamento, portanto, não está em pauta na reunião de hoje. São os dois projetos que ficaram fora de votação. De acordo? De acordo? De acordo. Seguindo em frente, pedimos que o colega Mário Martins faça a leitura da ata, por gentileza. Ata da reunião ordinária 01 de 2025. Aos 11 dias do mês de fevereiro do corrente ano, às 18h30, no plenário da Câmara de Vereadores de Horizontina, reuniram-se os membros da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas. Em reunião ordinária, aberta a reunião pelo presidente da comissão, procedeu-se à verificação do quórum. Presentes os vereadores titulares Cleiton Nício, Eduardo Maron e Ivete Calegaro da Silva. O presidente comunicou a tramitação dos projetos de lei ordinária, número 4 de 2025, que cria cargos no quadro temporário de pessoal do Poder Executivo do município de Horizontina. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar, por excepcional interesse público, agente educacional e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária 05 de 2025. Altera a redação do artigo 1º da Lei Municipal número 4096 de 29 de junho de 2022 e fixa o valor do piso salarial aos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias do município de Horizontina, de acordo com a emenda constitucional número 120 de 5 de maio de 2022. Projeto de Lei Ordinária número 6 de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder abono salarial aos servidores municipais e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 8 de 2025. Reajusta o valor do auxílio alimentação instituído pela Lei Municipal número 3.248, de 23 de maio de 2011. Projeto de Lei Ordinário número 9 de 2025. Concede a revisão geral anual aos servidores públicos municipais e fixa o novo valor de referência. Projeto de Lei Ordinária número 10 de 2025. Cria no quadro temporário de pessoal do Poder Executivo do município de Horizontina a categoria funcional de enfermeiro ou enfermeira, 20 horas, e autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 11 de 2025. Cria novos cargos de provimento efetivo e altera o artigo 3º da Lei Municipal
número 1010, de 18 de dezembro de 1990. Projeto de Lei Ordinária número 12, de 2025. Cria novos cargos e altera a Lei número 1010, de 18 de dezembro de 1990 e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 13, de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar, por excepcional interesse público, professor ou professora da educação infantil, professor de anos iniciais, para suprir licença saúde e licença gestante e dá outras providências. Em seguida, apresentada a análise, a elaboração dos pareceres das comissões e os votos dos relatores, a matéria teve os votos dos seus respectivos relatores lidos, colocada em discussão e ato seguinte em votação. Sendo os projetos de lei aprovados por unanimidade pelos presentes, não havendo mais assuntos, a ata vai assinada digitalmente pelos vereadores, membros da comissão presente à reunião. Colocando a ata em discussão, algo a alterar? Aprovada. Aprovado. Ok, ata aprovada. Não tendo mais assuntos a tratar, damos por encerrada essa reunião. Obrigado a todos.